em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero meditar com você um texto da Palavra de Deus, algo assim muito poderoso, muito abençoador mesmo. Essa manhã será uma manhã muito especial, porque você verá algumas verdades aqui que farão muita diferença na sua vida. Eu quero ler 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Diz assim a palavra: Tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Que texto muito forte, muito contundente, mas muito revelador, com princípios assim abençoadores, mas tremendos mesmo. Muitas vezes nós agimos com Deus como se Deus não soubesse o que vai no íntimo do nosso coração. Tomamos atitudes exteriores, tentamos impressionar pessoas, tentamos vender uma imagem, tentamos dissimular um pouco aquilo que vai na nossa realidade. É interessante que o ser humano tem essa tendência de mostrar uma aparência. Nós somos tanto impressionados com a aparência, que muitas vezes nós vemos uma pessoa e ali já estabelecemos um julgamento de quem é aquela pessoa pela sua aparência. Se a pessoa está andando com um bom carro, com uma boa roupa, ela aparenta ser uma pessoa bem-sucedida, nós dizemos, olha que interessante. Quando na verdade vemos uma outra pessoa talvez não tão privilegiada em termos financeiros e nós temos a tendência de achar que aquela pessoa não é tão boa assim ou tão próspera assim por causa da sua aparência. Até esse evangelho moderno que a gente tem visto da questão da teologia da prosperidade, não que ela não exista na Bíblia, porque ela existe, mas não com essa distorção que muitas vezes nós enxergamos por aí, que o cristão tem que ser aquele que tem tudo, que tal. E a Bíblia não é bem por aí, a gente não é por aí as coisas. Ainda que Deus é um Deus que prospera, que abençoa, que dá riquezas, mas cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu tratar, o seu crescimento, a sua maturidade, o tempo para a conquista. Muitos, evidentemente, precisam mudar muita coisa na sua maneira de pensar. Mas, então, nós focamos muito a nossa vida com aquilo que é aparente, não com aquilo que é real, com aquilo que realmente faz a diferença. E esse texto aqui trata exatamente de Davi, vai passar o reinado a Salomão, o seu filho, e ele dá um conselho. Eu falei, tu, meu filho, Salomão, conhece a Deus do teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Íntegro, a palavra íntegro vem de inteiro. Não pela metade, não parcialmente, mas de todo o teu coração. É o conselho que Jesus dá, buscar o Senhor em primeiro lugar, de todo o teu coração, e daí todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Davi está dando um conselho para Salomão, o grande Salomão que constrói o templo, onde a glória de Deus se manifesta. Davi traz um conselho e diz para ele, filho, você sirva a Deus com teu coração inteiramente colocado nas mãos do Senhor e a sua alma voluntária, quer dizer, o seu emocional com voluntariedade, com desejo. Sirva a Deus não por obrigação, não porque alguém lhe diz que você tem simplesmente que servir. Isso eu estou te dando um conselho, mas você deve fazer isso com a alma voluntária, com um desejo real de servir ao Senhor. E ele explica o porquê, ele diz, por quê? Então ele está explicando para o filho por que é importante servir a Deus de coração íntegro e de alma voluntária, de alma sincera. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra o desígnio dos pensamentos. Davi está dizendo assim, olha filho, Deus conhece o coração de todas as pessoas. Ele esquadrinha, ele coloca no esquadro, ele mede o coração do homem, ele avalia o coração do homem. Se você lembra na palavra de Deus, quando Saul foi rejeitado como rei e Davi foi escolhido como rei no lugar de Saul, então Jessé, o seu pai, o que ele faz? Ele apresenta os filhos, pensando que um daqueles filhos lindos, bonitos, fortes, seria o escolhido como rei de Israel. E o Senhor fala para o profeta, não é nenhum desses aí. O rei ainda não chegou.
Aí daqui a pouco chamam Davi com aquela aparência não tão boa e diz, este é o homem que eu estou escolhendo. Porque, diz a Bíblia no texto, o Deus não olha pelo exterior. Deus vê o coração do homem para abençoar. Davi está dando esse conselho porque ele conhecia isso na sua história. Ele está dizendo, eu fui escolhido como rei de Israel, mas o que Deus julgou na minha vida para me colocar como rei, não foi a minha aparência, não foi aquilo que era exterior, que era mascarado, mas foi aquilo que era sincero e íntimo no meu coração. Deus esquadrinhou meu coração e pelo meu coração me abençoa. Quero dizer a você que é pelo coração que Deus abençoa. Ele penetra todos os desígnios do pensamento. Davi está explicando para Salomão, não tem um pensamento sequer que Deus não conheça na sua vida. Querido telespectador, muitas vezes nós nos relacionamos com Deus, sabe como nós fazemos? Nós não somos sinceros. Falamos com Deus, damos volta, usamos palavras muitas vezes religiosas, usamos palavras, expressões que a gente ouve as pessoas. Deve ser assim que se fala com Deus. Mas sabe como é que se fala com Deus? Com sinceridade. Se eu estou sentindo vontade de pecar, se eu estou sentindo vontade de fazer algo errado, se eu estou pensando algo, se eu estou planejando alguma coisa, é sobre isso que nós temos que falar com Deus. É sobre essas coisas. Quando buscar a Deus, buscar mesmo com sinceridade. Não porque você quer ter algum lucro. Eu vou buscar a Deus porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. Não é assim que se busca ao Senhor. Nós buscamos a Deus porque queremos servir a Deus. Isso tem que ser uma coisa sincera, honesta, transparente. Sincero quer dizer sem a cera. Isso vem do povo romano. Eles faziam alguns vasos assim, e esses vasos eram de uma cera especial. Quando algum vaso desse trincava, se passava cera, essa cera para cobrir a trincadura e tal. E as pessoas, quando iam comprar o vaso, falavam, esse vaso é sem cera, quer dizer, é um vaso autêntico, é original, ele não tem nenhuma coisa errada com ele. Então as pessoas, muitas vezes, daí surgiu essa palavra sinceridade, sem cera, sincero, que aí nós entendemos o sincero. Sincero é aquele que se apresenta a Deus com transparência. É aquele que se apresenta a Deus com o coração aberto, com o coração verdadeiramente quebrantado e humilhado perante Deus. Não sei qual é a sua luta, qual é o seu problema, mas talvez agora seja a hora de falar com Deus a respeito dessa dificuldade, colocar tudo isso diante do Senhor, dizer, Deus, eu estou aqui, eu estou quebrado mesmo, eu estou cheio de problemas, eu estou cheio de lutas, eu estou tão complicado, eu estou tão emaranhado, a minha vida está amarrada, eu não me sinto bem, eu estou mal e tal. E talvez seja essa a expressão para se falar com Deus. Deus não vai se ofender pela sua sinceridade, muito pelo contrário. Ele vai usar a sua sinceridade para abençoar a sua vida. Ele vai usar a sua sinceridade para abrir portas para você. Ele vai usar a sua sinceridade para mudar a sua história. Porque esse era o conselho que o Senhor estava dizendo, que Davi estava dizendo para Salomão. O Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Aí Davi continua, se buscares, ele deixará achar-se por ti. Ou seja, quando nós buscamos com sinceridade, Deus se faz encontrar. Mas se nós o deixarmos, se nós o rejeitarmos, ele também vai nos rejeitar. Então, muitas vezes a pessoa chega na presença de Deus, falando, Deus, eu quero te servir lá no coração. Não é isso, lá no coração, eu quero pecar, eu quero ir contra tudo isso, eu não estou nem aí. Isso não funciona. Vamos buscar o Senhor com sinceridade. Abrir o coração, ser simples, humilde e colocar nossa vida na presença de Deus. Daí, telespectador, o que é que vai acontecer, meu querido? Acontecerá que Deus virá em nosso favor e nos abençoará. Salomão começa muito bem a sua jornada. Ele faz o que seu pai manda. Sabe o que acontece com Salomão? Deus o faz prosperar de uma maneira tremenda. Ele diz, qual o princípio da sabedoria? É o temor a Deus. Quando nós abrimos nosso coração e tememos a Deus de verdade, com sinceridade, Deus nos dá sabedoria para vencermos, para conquistarmos, para sairmos das situações difíceis. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus e pedir que Deus abençoe a sua, a minha, a nossa vida nesta manhã. Pai, eu oro e eu peço que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Que a tua presença, que a tua unção revele o quanto nós precisamos ser sinceros na tua presença. Nos abençoe. Muda a nossa história. Em nome de Jesus eu oro. Eu abençoo meu telespectador também. Em nome de Jesus. Amém.
Querido, tenha um bom dia, um bom restante de dia e esperamos estar aqui com você amanhã, se assim Deus nos permitir. Que Deus o abençoe.